tinha um temor ali de algumas cascas de banana que, pelo que a gente viu, não aconteceram, né? Não teve aquele aperto de mão estranho, o Trump estava sorridente, alguns assuntos espinhosos, como a questão das facções criminosas, não foram tocados, em outros o Lula ganhou tempo com a questão das tarifas, combinou ali de uma nova conversa daqui a 30 dias. Que balanço você faz aí dessa reunião, do que a gente soube, pelo menos, né, pelo lado aí do governo brasileiro? Carol, eu acho que o saldo foi o melhor possível para o Brasil, porque ainda que não tenha havido nada de conclusivo, também não teve nenhum tema que pudesse azedar a conversa. Pelo contrário, as fotos mostram os dois com uma boa interação, sorridentes, e isso tem peso nessas visitas, principalmente num contexto de campanha eleitoral, em que esse tipo de encontro serve mais para a narrativa do que para ganhos efetivos do ponto de vista diplomático ou comercial. E não se tratou nos três assuntos que poderiam azedar de vez a maionese. A questão do PIX, a questão das facções equiparadas a grupos terroristas e nenhuma questão do Jair Bolsonaro. Tanto que o próprio Lula depois fez uma fala nessa mesma coletiva, dizendo que não vê interferência dos Estados Unidos na eleição, não houve, etc. Então, nem esse tema ideológico da coisa do ramagem, Eduardo Bolsonaro, nem isso contaminou a reunião. É claro que o Brasil esperava sair de lá com algo mais conclusivo em termos de negociação tarifária. Então, sob esse aspecto, pode ter sido meio frustrante. Mas se você pensar todo o contexto envolvido nessa viagem, os riscos que esse encontro trazia, a questão da guerra que poderia ter sido posta à mesa, o Trump poderia ter cobrado do Brasil uma visão mais alinhada com os Estados Unidos em relação ao Irã, em relação a Israel, e nada disso aconteceu. Isso seria um problema também em relação à Venezuela, a Cuba. Então, nada que poderia ser divisivo e mostrar as muitas divergências que existem em relação à visão de mundo entre os dois foi central no encontro. As duas diplomacias pareciam empenhadas em tornar a conversa a mais fluida possível, porque interessa a ambos. Para o Trump, num momento de de uma avaliação muito baixa, uma popularidade muito baixa, criar novas arestas, abrir um novo contencioso com o Brasil, não interessava nem um pouco. A mesma coisa em relação ao Lula, que vive um momento de desafio interno, de recompor a sua governabilidade, de melhorar a sua avaliação junto a muitos setores do eleitorado brasileiro, e neste momento, diante disso, ser visto como alguém que tem o respeito do presidente dos Estados Unidos, que é um líder conservador / de direita, para alguns até de extrema direita, e que considera o Lula um sujeito ali, né, apaziguador, dinâmico, como ele disse, isso é sim um trunfo, isso é sim um motivo para respirar aliviado e dar uma entrevista nesse tom que ele deu, de quem surfou no encontro, de quem tirou de letra. Nisso o Lula é muito bom, né? Quando ele se sai bem nesse trato social / político, ele sabe tirar proveito disso, ele sabe gerar dividendos. Então eu acho que nem nos melhores prognósticos do governo brasileiro a coisa teria saído tão acertadinha, tão azeitadinha. E